Bem-vindos ao Jardim da Luz. O que é que você precisa saber sobre esse afastamento, sobre essa situação? Aqui é para dar mais clareza do que realmente aconteceu e conselhos para você a partir dessa clareza. Para não sugestionar, eu virei as cartitas e coloquei os coraçõezinhos em cima. Escolha pela combinação de cores ou pensa número 1, 2, 3, vê qual chama mais atenção. Uma pilha por pessoa. Claro que se você tem mais de um afastamento que você quer entender melhor, você pode pensar em aí uma pessoa por opção, uma pessoa por pilha. Pode pensar em 3 pessoas, é claro, se você tiver 3 ex aí, tá valendo, né, gente? É amar o próximo, tá valendo, tá valendo. Um beijo no seu coração. Ah, sim, gente, leitura coletiva, né? Pega o que é pra você, não tá batendo, vai pra outra, respira, fica em paz, tá? No detalhe da sua energia é só a particular. Sim, você não está aqui por um acaso, né, mas pega o que é para você só porque essa leitura tá polêmica, por isso que eu tô falando, né. Hum, uma das pilhas tá muito polêmica, enfim. No seu detalhe é a particular, sou terapeuta também, meu WhatsApp tá lá embaixo. Não se inscreveu no canal ainda? Como assim? Se inscreve logo, deixa seu like. Um beijo para você, te vejo na sua leitura. Número 1. O que você precisa saber sobre esse afastamento? Seus anjos, seus guardiões de luz aí, né? Vão trazer a informação. O poder da boa garota. Deixa eu ler aqui. Oh meu Deus. A habilidade de engolir sapo não é um superpoder. Dizer não é um superpoder. Ixi. Então, você disse não para este ser de luz, não é? Imagino que alguém se posicionou, alguém disse que não, o outro não esperava. Será que você sempre foi boazinha demais? Tolerou demais? Cavaleiro de espadas, rainha de espadas, 8 de paus e a torre. Então, aqui a gente está explorando assim, qual é a real, o que realmente aconteceu aqui, tá? Que de repente você tá assim, será que eu fiz alguma coisa de errado? Se eu tivesse feito assim, se eu tivesse feito assado, será que a culpa é minha? O que eu poderia ter feito de diferente? E a leitura está dizendo para você, entenda que o que aconteceu foi que a pessoa, não necessariamente a pessoa é infantil, é precipitada, impulsiva, mas ela se comportou com você de uma maneira assim, sei lá, se comportou como um adolescente aí, né? E você foi lá e falou, não rola, né? Assim, que é isso, né? E foi isso que promoveu o afastamento, foi o comportamento impulsivo, desembestado do outro, que te obrigou a assumir uma postura de rainha de espadas, que eu entendo que não é sua natureza, você é uma pessoa que gosta de ser gentil, você é uma pessoa que gosta de ser carinhosa, carinhoso, só que o outro vem desembestado, se comportando de uma maneira que você fala assim, cara, não dá, entendeu? E aí, isso, então a pessoa te atropela com as infantilidades dela, você se posiciona, e aí a pessoa sai correndo, e tudo colapsa por causa disso. Então foi isso que aconteceu.
Cavaleiro de copas, 5 de copas, Rei de paus e o enforcado. Só que essa pessoa não te esqueceu, tá? Não te esqueceu, tá sofrendo, tem um arrependimento e uma transformação que está em processo, não está concluída. Então, um crescimento interno, um arrependimento, mas ainda não amadureceu o suficiente tudo isso. Então, não se precipite. A pessoa percebeu, sim, que o que aconteceu, tá? Doeu a hora que percebeu, né? Mas ainda não, esse processo está em andamento, ok? Bom, isso clarifica, né? Isso dá uma luz para você, tá? Foi isso que aconteceu, ponto fim. Vamos pedir um conselho para você aqui? Simples assim. Às vezes a leitura já traz a informação de uma maneira tão clara, né? Aceita que dói menos a realidade. Ai, conselho para você, aceitação, culpa. Vamos explorar isso daqui. Paciência. Olha, aceita o seguinte, sabe? Foi o que foi, aconteceu do jeito que aconteceu, tá? Tem claramente um rompimento aqui que foi bem desagradável, né? E você pode fazer aí uma análise mais racional, né? O que que é meu, o que que é do outro aqui. Você pode rever a parte sua aí do comportamento e tal, mas com senso de realidade, porque quando a gente quer carregar tudo, estamos no fundo, tentando controlar, né? Então, se tudo for culpa minha, então eu posso consertar isso aqui? E aqui tá falando que não é assim, né? Mostrou lá que a pessoa pisou na bola mesmo. Precisa ter paciência, né? Não se precipite, não terminou o processo do outro lá ainda, tá? E aí aparece, eu ia falar, né, o negócio da borboleta, que quando tá no casulo, a gente não pode interromper, a borboleta sai na hora certa por conta própria. E aqui aparece a carta da borboleta em metamorfose, né? Então, assim, essa pessoa está sim passando por uma transformação, por uma metamorfose, sente sim sua falta, ainda tem sentimentos por você, talvez você fique sentindo a energia da pessoa, por isso que não consegue esquecer, só que não é a hora, tá? Não é a hora. A leitura está deixando bem claro isso ainda. E, enfim, gente, é extremamente simples essa leitura, né? Na cara aqui, mais na cara impossível, tá? Mas enfim, tá? A pessoa se arrependeu, tá fazendo um processo para você ter paciência. Mas aí vamos ver uma previsão de futuro, então, né? Essa pessoa vai te procurar. Volta para a sua vida este ser de luz. O homem, o sol, trevos, caminhos, volta sim. Vai te procurar com atitude, com presença dessa vez, né? Como um homem adulto. Então, lá atrás apareceu cavalheiro, cavalheiro, atitudes de cavalheiro, se transformando
num adulto funcional lá no processo, né? Então, quando essa conclusão desse raciocínio, desse processo emocional, e de repente existem situações concretas na vida que a pessoa tem que resolver, quando isso se concluir, essa pessoa volta, mas volta diferente, volta ok. E sabe, assumindo aí, né? Culpa veio com o sol. Então, a pessoa com uma clareza de qual é a sua parte nessa bagunça e, e querendo retomar as coisas, tá? De uma maneira leve, uma maneira transparente dessa vez. E te escolhendo, né? Então, para alguns aqui, essa pessoa foi muito boba, escolheu algo mais simples, né? Mais fácil na vida, um caminho de cavalheiro, se arrependeu, tá lá chorando as mágoas, sentindo sua falta, precisa passar por esse sofrimento, não passe pano para essa pessoa, tá? E aí essa pessoa volta depois para falar que agora é capaz de te escolher de uma maneira adequada, entendeu? É isso, né? E é isso, meu povo. Não tem muito conselho aqui, não, porque o conselho aqui é esperar e não, o conselho aqui é esperar e não fazer absolutamente nada. Aí, se você vai estar solteiro, solteira, quando isso acontecer, eu posso pedir uma previsão de tempo aqui, né? Aí é outra questão, porque tá me parecendo aqui que não necessariamente isso vai ser rápido, tá? Vamos ver, leitura coletiva e tempo é complicado, tá bom? Mas vamos ver se sai algo sobre isso. 5 de espadas, a torre, 8 de copas. Olha, espadas falam de um certo tempo rápido, tá? Só que se acelerar esse tempo, então espadas seriam 5 dias a 5 semanas. Isso leva para a torre, ok? O tempo certo aqui é o tempo do 8 de copas. Copas falam de semanas e meses, tá? Então, tá comunicando com muita clareza. Se você se precipitar e forçar a encontrar com a pessoa, arrumar um pretexto, sei lá o que, antes da hora, vai dar ruim, tá? A pessoa não está pronta, gente, presta atenção nisso. O tempo aqui é um pouco mais longo, tá bom? Não adianta arrancar a borboleta do casulo à força que ela morre. É isso. Então, o 8 de copas fala pra gente que são, né? 8 semanas são o quê? 2 meses, né? 2 a 8 meses aqui. Não faça besteira de se precipitar que você vai atropelar a pessoa e ela ainda não está pronta. Aí, sei lá, né? Você vai estar disponível, você vai estar solteiro daqui a 2 a 8 meses? Não recomendo ninguém ficar plantado esperando alguém que se comportou dessa maneira aqui, né? A pessoa realmente tem que voltar por vontade própria, modificada, compreendendo que ela precisa de uma mudança grande de comportamento, né? Voltar para sua vida como um adulto, com presença, com profundidade, com respeito, tá? Isso vai acontecer e, sei lá, né? Daqui não sei quantos meses a gente faz uma leitura nova, tá? E vê essa história aí. Mas enfim, é isso que você precisa saber sobre essa conexão. Na sua energia, na energia de Mozão, é a leitura particular do terapeuta também. Meu WhatsApp tá lá embaixo. Não é inscrito no canal? Como assim? Se inscreve aí, deixa seu like. Um beijo no seu coração. Número 2, o que você precisa saber sobre esse afastamento, sobre você e o ser de luz.
Easy. Deixa eu ver que sentido aqui. Nossa, que letra difícil de ler. Hoje eu permito a vida ser fácil. Ué, como será que isso fica? Fácil no sentido de fluido, leve. Tá, o que você precisa saber sobre esse afastamento? Você e essa pessoa. 5 de ouros, o eremita, 2 de espadas e 8 de paus. Olha, alguém não estava muito bem com a própria vida, com os problemas pessoais, e aí a pessoa se isola, tá? Vai ficar sozinha, quietinha, para resolver coisas que ela tem para resolver, que não sinto que tinha nada a ver com você, não. Por isso que tá, pra você ficar de boa, sabe? Essa carta eu traduziria assim: olha, fica de boa, fica em paz, não foi com você, não tem nada a ver com você, e quando essa pessoa resolver, sei lá o que, ela volta. Simples assim. A força, 10 de espadas, 7 de paus e cavaleiro de ouros. Gente, essa pessoa tá voltando. Fique em paz, a pessoa tá voltando. Era uma batalha interna muito profunda, tá? Aqui, de repente, para alguns a gente está falando de dificuldades reais da vida lá fora, para outros a gente está falando de um quadro de depressão, ansiedade, pode ser, enfim, mas coisas assim, problemas pessoais, tá? Que não tem nada a ver com você, não. Uma batalha interna, uma batalha própria, que a pessoa vai vencer, que a pessoa está empenhada, ela vai conseguir a solução para isso, ela vai vencer. E aí ela volta. Não esquenta a cabeça aqui, não frite seus neurônios, não, tá? Vamos ver um conselho para você. Paz, olha lá, fique em paz. Indecisão e saúde. Então, assim, fique em paz, permita-se não ter muita certeza se você vai querer a pessoa quando ela voltar ou não, porque eu sinto que aqui a pessoa se afastou sem se explicar, né? Então, tava tendo problemas pessoais, estava acontecendo coisas aí, mas por que que não me deu né? Por que me largou aqui imaginando? E, então é meio chato isso. E assim, então assim, tudo bem, se você não tem certeza se vai querer a pessoa de volta, se ela veio aqui entender o que aconteceu, tá tudo bem também, tá? Cuide de o que é melhor para você, o que é mais saudável para você. E dependendo do tipo de problema que essa pessoa tem, talvez você não queira se envolver, você não tem aí presença de espírito, né? Para estar presente junto com certas questões do outro, tá? Aceite e receba, né? Então, se te interessar, quando a pessoa voltar, você recebe ela de volta ou não, sabendo que não era sobre você, que não era com você. Simples assim, gente. Essa leitura tá muito good vibes, tá muito de boa aqui. Árvore, o sol, peixes e caminhos. Você que vai escolher, tá? Você que vai decidir aqui.
Mas essa pessoa volta sim, e quando ela voltar vai ser com um desejo de aprofundar as coisas, com muita alegria aí, um começo novo. Não é alguém que vai voltar para sua vida, ó, me perdoa e tal. Não tem novela mexicana aqui, tá? A pessoa simplesmente vai aparecer e falar assim: oi, tudo bem? E aí, o que você vai fazer esse final de semana? Vamos tomar um café? Vai ser simples assim, tá? E aí, você decide se vai ou não vai. Não tem muito drama aqui. Aqui é simples, é tudo simples aqui. E aí, caso você queira, a possibilidade aqui ela é abundante, bonita, leve, mas com profundidade também. Mas aqui a leitura está me contando de certa forma que talvez você não esteja disponível, que talvez, como essa pessoa se afastou, silenciou, embora aqui não veja nada dramático, não vejo nenhum, assim, não tem novela mexicana aqui, gente. Aqui é uma coisa simples, leve, tá? Tá tudo bem aqui. E assim, mas aí talvez você já tenha conhecido uma outra pessoa quando esse ser de luz voltar, não sei porquê, mas tá botando muito assim que é você que decide, tá? Se você vai querer isso aqui ou não, e tá tudo bem se você não quiser mais. Vamos ver aqui tempo, né? Se aparece algo com relação a quando. Olha, 6 de paus é uma carta de velocidade e de vitória ao mesmo tempo, tá? Então, paus vamos falar assim de horas, dias, nem semanas não entra aqui, tá? Aqui, assim, 6 horas, 6 dias, a pessoa já vai mandar um oi aí, tá? O carro, né, movimento de novo, velocidade, rápido. E aí, 3 de paus, né? Mais uma carta que fala de horas ou dias, tá? Então é isso, bem simples. Suave total aqui, hein, minha gente? Aqui é o que, gente? Vocês estão afastados de um paquera, afastamento, mas não é ex-marido, pai dos 5 filhos dos 6 aqui, né? Aqui é um afastamento light, assim, certo? Não sei, confirmem para mim. Se não for o seu caso, então você está na pilha errada, inclusive tem isso a dizer. A menos que seja assim, não, é uma coisa de longa data, mas nós somos super melhores amigos, ninguém tem raiva de ninguém, ninguém tem ressentimento. O que quer que seja aqui é muito leve, tá bom? Então, se você está perguntando de uma novela mexicana, de uma Odisseia grega, daí essa aqui não é sua pilha, tá? Essa pilha é para quem está relacionado a situações estévia. É isso aí. Aí, gente, na sua energia, no seu detalhe, é a leitura particular. Sou terapeuta também, meu WhatsApp tá lá embaixo. Se inscreva no canal se ainda não é inscrito, deixa seu like, um beijo no seu coração. Número 3, o que você precisa saber sobre esse afastamento. Essa aqui mesmo. Fale a sua verdade. Nossa, que dramático. Se você evitar o conflito para manter a paz, você começa uma guerra dentro de si mesmo. Ixi, olha que cheirinho de novela mexicana, meu Deus do céu. Vamos ver, né? Às vezes é uma bobagem, às vezes é uma coisa muito séria, mas aqui tá falando que você precisa se posicionar, criatura. Não seja banana. Vamos lá. O que você precisa saber sobre este afastamento? Rainha de espadas, quer dizer, quem é que sabe se posicionar nas 78 cartas do tarô? É a rainha de espadas, tá? Cortem-lhe as cabeças, 8 de copas,
Rainha de Copas e 4 de Ouros. Sobre o que você precisa se posicionar, que você precisa ter clareza e que, cara, não dá. É o seguinte: ficar no sem compromisso, no avulso, de vez em quando eu passo na sua casa às 10 horas da noite, para você não dá. Não serve. Você é uma rainha de copas, você é uma pessoa que quer compromisso, você inclusive é uma pessoa que pode até ser ciumentinha, não necessariamente ciúme no sentido de insegurança, ficar competindo com, não estou falando dessa bobagem, estou falando assim, eu quero presença, eu quero alguém que me mande mensagem todo dia, eu sou assim, é isso que eu quero, eu não vou aceitar uma coisa que não me sirva. Aí, lógico que eu estou imaginando que essa pessoa te ofereceu essa coisa superficial, sem compromisso, oba-oba, chega aí, né? A hora que der eu te chamo. Então aqui tá falando assim, que não serve para você, não serve para você, não serve para você, fala, põe aí, né, casual, para mim não rola, não me interessa, não serve. Você é uma sacerdotisa. Sacerdotisa em relacionamentos, ela vem para falar de uma mulher que quer compromisso, né? Pode ser um homem também, claro. Mas assim, você quer compromisso? E daí? Você tem vergonha de ser uma pessoa que quer compromisso? É quem você é, tô vendo aqui. Sacerdotisa com rainha de copas. Você quer anel no dedo, é isso que você quer, admita. E aí, lógico que essa pessoa não te deu nada disso, né? Por isso que vocês estão afastados, porque você pediu isso, porque você demonstrou isso. Ah, mas eu não falei nada. Gente, as pessoas não são burras, elas leem na cara do outro ali que é o anel, my precious. Você tem cara de quem quer o anel de compromisso, não adianta você não falar nada. A pessoa leu isso em você. Só que, ó, o que a pessoa te ofereceu? Sexo sem compromisso, a pessoa tava em outra vibe, né? Gente, não tem problema nenhum, tá? Eu só tô falando que não combina com você. Então, aqui a incompatibilidade que é muito grande, tá bom? O carro e o Papa. Então, assim, você, sabendo ou não, com consciência ou não, você passou com o carro do eu quero anel, eu quero compromisso por cima dessa pessoa. Só que essa pessoa, de fato, caso você ainda tenha dúvidas, de fato, essa pessoa só queria farra, tá? Só. De repente você ficou na dúvida, né? Será que eu me precipitei? Será que eu julguei mal? Será que se eu tivesse um pouquinho mais de paciência, lá na frente, essa pessoa se transformaria em alguém que assume esse compromisso? A leitura está falando que probabilidade, chance aqui muito pequenininha, tá? Mas tudo bem, vamos entender melhor aqui, pedindo um conselho para você, né? Já tá feito, né, minha gente? Esse aqui é a sacerdotisa com o cavaleiro de paus. Não tem como, gente. Não tem como certas combinações darem certo, tá bom? Mas, né, vai que você gosta, eu vou pedir um conselho aqui. Liberdade. Nossa, precisa se libertar disso aí, tá? Liberte-se desse negócio. Culpa, paciência. Olha só. Você tem que se libertar de quê? De ficar se colocando nessa posição de querer se conformar a uma coisa que não é o que você quer. E aí você se machuca, sabe?
não tem como dar certo, gente. Quem quer profundidade com quem quer farra, não tem como dar certo, tá? Então você se libertou disso daí, porque o que você ia fazer? Você vai mudar quem você é, você vai mudar a sua natureza para agradar uma pessoa que só quer farra, não dá. Então assuma, né? Foi isso que você fez, você se posicionou. Não, eu quero compromisso, eu quero profundidade, eu quero presença. Eu quero alguém que me mande mensagem todo santo dia. É disso que eu gosto. Assume que você gosta disso, tá tudo bem. Tem gente que também gosta. A gente acha uma pessoa que também gosta, né? E aí, essa carta da paciência, por quê? Para você criar, co-criar, atrair esse relacionamento do jeitinho que você quer. E aí eu vou só para conferir, né? Porque eu sei que vocês vão. Eu já respondi essa pergunta, mas eu sei que para quem ama a resposta, né, vai desviar. É possível esse compromisso acontecer com este ser de luz em específico, sim ou não? É possível esse compromisso acontecer com este ser de luz, sim ou não? Gente, olha, o que aparece aqui? Você tentando equilibrar 1 milhão de coisas. Porque aqui o que nós temos? A sacerdotisa, hashtag você, como já foi explicado aqui, sacerdotisa séria, profunda, conexões que transcendem, blá 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 blá, essa é você. E aí como que aparece o ser de luz de quem você está perguntando? Um pajem de paus. O pajem do fogo, gente. Então, como é que uma pessoa que vem no arquétipo de um arcano maior vai se relacionar com alguém que vem como uma criança, tá? É isso, gente. Agora vamos ver aqui, tá falando para você ter paciência e para você criar, tá? Então, assim, para quem tá obcecado com essa novela mexicana, não tá bem resolvido. Eu entendo, gente, quem nunca se apaixonou por um embuste na vida que joga a primeira pedra. Não tô julgando ninguém, tá? Quem nunca, entendo perfeitamente, entendeu? Mas se esse é seu caso, então a leitura já acabou aqui, né? Você equilibrando milhares de coisas para sustentar uma conexão entre uma sacerdotisa e uma criança, certo? Agora, a leitura está sugerindo você co-criar um novo relacionamento. É isso que a leitura está falando, tá? Então, eu vou explorar essa possibilidade. 8 de ouros, o julgamento e o rei de paus. Então, olha, você investindo em paquerar mais, sair, conhecer outras pessoas, investindo em você, na sua vida, se abrindo, sabe? De uma maneira consistente, organizada. Tá no seu destino um rei de paus. Agora, faça bem a comparação. Este ser de luz de quem nós estamos falando aparece para a gente como um pajem, uma criança. Tem uma outra pessoa no seu destino aqui que aparece como um rei de paus. Gente, tá? Um adulto funcional, um rei, ok? Só que aí é para você ter paciência e ir atrás de criar essa realidade, caso te interesse, totalmente respeitando seu livre-arbítrio, seu tempo, né? Tudo no tempo certo. Estamos falando de paciência. De repente você ainda está sofrendo, ainda está machucado, né? E, enfim. E aí eu vou. Não sei, é que a leitura acabou ficando bagunçada, né? Porque
A própria leitura falou para mudar de assunto, para tirar o foco dessa pessoa. Isso é raro acontecer, tá? É muito raro acontecer isso. Mas era o que a pergunta é o que você precisava saber, né? E o que você precisava saber era isso, gente. Mudar o foco, mudar o olhar e que o destino tem uma intervenção divina aqui com esse julgamento, tá? Então, assim, você adquiriu karma bom com tudo isso. Ó, cavalheiro. Gente, tem uma pessoa no seu destino, essa pessoa tá vindo até você, isso vai acontecer, tá? E aí é uma outra leitura, uma outra pessoa, uma outra história que realmente a leitura tá falando para você se libertar disso daqui, tá? Enfim, eu não enfeito, eu não passo pano, eu não passo lacinho, que aí quando eu dou notícia boa eu tenho credibilidade, né? E é isso, né? Fique em paz, tá? Tenha em mente que a leitura é coletiva, não tem como ser 100% das vezes para a gente, 100% do conteúdo para a gente. Se não bateu, tá tudo bem, segue em paz, vai para outra pilha, tá tudo bem, gente, é coletivo, a gente joga no YouTube, né? Mas de qualquer forma, você não está aqui por um acaso, então será que pelo menos um conselhozinho que apareceu aqui não é para você, né? Mas enfim, aí no seu detalhe, na sua energia, a leitura particular, gente, aí é outro nível, né? Outra coisa que acontece na particular, daí realmente assuntos mais espinhosos e indigestos como esse daqui ficam melhores na particular, tá? Meu WhatsApp tá lá embaixo, você fala diretamente comigo. Não se inscreveu no canal ainda? Se inscreve, deixa seu like, um beijo no seu coração.